Obrigado, pastor João. Os irmãos e irmãs podem sentar-se. Mais uma vez eu quero agradecer o conselho dessa igreja pelo convite. Obrigado, pastor Ricardo, na condição de presidente desse conselho. Que Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. Quero louvar a Deus pela minha família que aqui está, minha esposa, meus filhos, a minha sogra. Também passando uns dias aqui em casa e é um privilégio podermos caminhar juntos. E eu acho que é a primeira vez que nós estamos voltando como família. Depois de alguns anos, já estive aqui algumas vezes, mas como é período de férias, dificilmente a Marusa consegue estar aqui. Ela não vê o momento de chegar às férias das crianças, daí ela já vai lá para desfrutar um pouco do colo da mãe, né? Fica perto, mas não fica aqui em Londrina. Então é sempre um privilégio nós estarmos aqui juntos como família. Agradecer à equipe que me acompanha, da Igreja Presbiteriana Central, reverendo Osni Ferreira, nos liberou também para estar aqui como pastor titular, e estou aqui também representando e deixando o abraço do nosso pastor a todos vocês. Agradecer ao Isaac pela gentileza. Eu liguei para o Isaac hoje, acho que era 15 para 7 já. E o nosso baterista, a esposa, ganhou o neném agora à tarde, não estava previsto para hoje. Então nós ficamos sem o baterista, mas por um motivo justo. Glória a Deus por isso, o Isaac nos socorreu. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Enquanto você abre a sua Bíblia, aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, eu quero aproveitar para dizer que recentemente tive o privilégio de assumir ali a coordenação do curso de teologia da Unifil. Como eu sei que aqui tem vários, essa igreja é um celeiro de pastores, de líderes, né? Alguns, inclusive, já estão no processo aí para revalidar os seus diplomas na IPI. Então, caso tenhamos mais interessados aqui num curso semipresencial de teologia, garantimos aqui para essa igreja 62% de desconto na mensalidade, viu, pastor João? Isso aí é algo inédito, né? Você garantir 62% de desconto numa mensalidade, e num curso que você está na faculdade segundas, terças e quartas, e nos demais dias você cumpre as suas atividades acadêmicas pela plataforma. Os maiores detalhes eu posso passar para vocês depois, ok? Vamos então ao que mais nos interessa. Quero ler junto com vocês esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como já foi dito aqui pelo pastor, hoje nós estamos diante do 7º, é isso? Imperativo. Imperativo é uma ordem. Imperativo é uma condição que Deus nos estabelece para vivermos algo. Sem a prática disso, sem o cumprimento desse princípio, nós não entraremos em determinadas condições. Por isso é imperativo. Deus não abre mão dos seus propósitos, das suas decisões. Deus não decide pela emoção de um momento. Deus, ele tem valores inegociáveis, irretocáveis, que não podem ser manchados por nós. Paulo, ele sabia muito bem disso, ao escrever a sua segunda carta pastoral a Timóteo, seu filho na fé. E ele então está relembrando Timóteo acerca de alguns princípios, atitudes que na verdade esse jovem vivia. Já era um moço de boa conduta desde antes da sua conversão, porque desde pequeno sabia as sagradas letras. Mas,
com essa experiência impactante que ele teve com o Evangelho de Cristo, na primeira viagem missionária de Paulo, ele então intensifica essa sua atitude solene diante de Deus, diante da igreja, diante do seu povo. Então Paulo vem reiterar, Paulo vem reforçar algo que esse jovem já vivia. Uma carta pastoral, uma carta de pai para filho, mas às vezes o pai, ele também fala em tom de exortação e de admoestação com seu filho. E nós temos aqui um belo exemplo de uma admoestação, uma repreensão, entre aspas, que veio para encorajar. Que veio para dizer, olha, seja mais intenso, confirme as atitudes, não olhe para os lados, continue seguindo nisso que você aprendeu. Então, o apóstolo Paulo, ele traz à tona esse imperativo de Deus, que evoca o tema da aprovação de Deus a uma pessoa. Uma coisa é eu dizer que sou aprovado por Deus, que eu tenho um ministério aprovado por Deus. Outra coisa é as pessoas dizerem que eu tenho um ministério aprovado por Deus. Outra coisa é Deus dizer que Ele aprova a minha vida e o meu ministério. Pastor Eugene Peterson chegou a declarar no seu livro, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, que nós, pastores, podemos sustentar o nosso ministério cumprindo apenas as disciplinas públicas da fé e sermos ovacionados por isso. Visitando, aconselhando, fazendo reuniões, correndo para lá e para cá. As pessoas podem olhar e dizer, nossa, que pastor abençoado. Durante um tempo, um líder assim pode até sustentar o seu ministério. Mas ele diz, será impossível manter a qualidade do ministério praticando apenas as disciplinas públicas da fé. Ele diz, um líder, ele mantém a saúde do seu ministério, entrando no secreto, praticando as disciplinas privadas da fé. E aí ele fala da importância da oração. Eugene Peterson trabalhou como poucos o tema da oração na vida do líder. A importância da oração na vida do líder. E aí ele fala do aconselhamento, da mentoria. Fala dessas atitudes que o pastor, ele cumpre antes mesmo, até quem sabe, de sair da sua própria casa. Esse é o nosso desafio. Desafio não só para nós, pastores, mas para todos nós, discípulos de Cristo. E então, essa é uma carta que traz, diante dos nossos olhos, esse tema da aprovação de Deus. E nos mostra, com uma clareza enorme, quais são os aspectos dessa aprovação? Em que áreas, em que dimensões Deus nos quer ver aprovados por Ele mesmo? E quando nós entendemos um pouco mais do contexto desse versículo, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, recitado nas nossas escolas dominicais, motos, aqui inclusive, procura apresentar-te a Deus, todos nós conhecemos. Então, ao nos apropriarmos do contexto dessa palavra, vamos entendendo o que Paulo quis dizer com procura apresentar-te a Deus aprovado. Em primeiro lugar, Paulo está falando de uma aprovação doutrinária. Diga comigo, doutrinária. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que as cartas pastorais, elas quase que alteram a pauta da fé da igreja. Porque na maioria das cartas, o apóstolo Paulo, ele fala da fé numa pessoa. A fé em Cristo. E não que esse tema saia da importância do escrito de Paulo, mas aqui ele está falando da fé num dogma, num credo, numa doutrina. Porque é óbvio que com a ressurreição de Jesus, Jesus volta aos céus, agora a sua presença é espiritual. O que sustenta a igreja não é mais uma presença física, mas é a fé num conceito, é a fé num princípio. Claro, é a fé numa pessoa, uma pessoa revelada nas Sagradas Escrituras, na doutrina dos apóstolos, mas uma fé que passa muito pelo conhecimento da sã doutrina. E Paulo aqui ele contrapõe em vários versículos a sã doutrina,
O credo apostólico, as doutrinas básicas da fé, com as heresias, com as vãs doutrinas, com as vãs repetições, com os falsos ensinamentos. E então Paulo está aqui dizendo para Timóteo que ele precisa guardar firme os ensinamentos que recebera, de sua avó, de sua mãe, e como um fiel depositário ou depósito dessas doutrinas, não apenas guardar, mas ter condições de reproduzir isso, de replicar isso. Sabe, irmãos, nós nunca seremos aprovados na prática se a nossa doutrina for manca, for pela metade, for uma meia-verdade. Não há saúde na vida cristã se não há conhecimento. Conhecimento da palavra, um conhecimento substancial, um conhecimento que vem encorpado, uma comida que de fato nos alimenta. Ser aprovado por Deus significa desejar um conhecimento que traz crescimento espiritual de fato, e que sustenta a fé, mesmo quando não se tem experiências. Deus não vai conceder experiência para você todo dia, todo momento. Não acorde exigindo isso de Deus. Oh Deus, se revela a mim hoje. Eu quero ver um anjo, eu quero ser arrebatado. Quero sentir arrepios no culto. Essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é uma fé que se sustenta na palavra. Vez ou outra, quem sabe, até numa rotina mais intensa, recebemos revelações especiais de Deus. Somos quebrantados, choramos, nos curvamos, quem sabe até caímos diante da sua presença. Ele, na sua graça e misericórdia, nos concede isso. Quantas vezes a presença de Deus se tornou palpável para você? Louvado seja Deus por isso. Mas ainda que isso não aconteça, somos exortados a crer, ainda sem sentir, ainda sem ver, ainda sem aparentemente ouvir. Por quê? Porque cremos em princípios. E esses princípios, essas verdades de fé, é que levam a nossa vida para frente. Então Paulo aqui ele está falando num primeiro momento de uma aprovação doutrinária, de um conhecimento genuíno do evangelho puro, do evangelho simples. Nós sabemos que aqui no contexto dessa igreja, irmãos, havia os falsos mestres que ensinavam questões relacionadas à imoralidade, ao mero conhecimento, especulações que não levariam a nada. Questionavam a encarnação de Jesus, a ressurreição do corpo. Falsas doutrinas. Estavam ali envolvidas. Porque a falsa doutrina, ela não vem como algo péssimo, ela se parece muito com a verdade, mas não é verdade. Já ouvimos tantas falsas doutrinas aí, até a partir de errôneas interpretações de textos bíblicos. Então Paulo está falando de uma aprovação, em primeiro lugar, teórica, uma aprovação doutrinária, uma aprovação de conhecimento de fé, de conhecimento da palavra. Se a primeira aprovação que nós precisamos buscar, e só conseguimos isso no nosso relacionamento com a palavra. Ser aprovado por Deus é ter um relacionamento sério com a palavra, é um manejo da palavra. A ideia aqui é justamente essa, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que tem condições de lidar com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus, ao ponto de distribuir de uma maneira uniforme. Essa é a ideia do original grego aqui. Como se você pegasse uma refeição e você conseguisse distribuir esse cardápio para todas as pessoas do auditório, para que todas ficassem satisfeitas, nem mais nem menos. Manejar bem a palavra da verdade. Aprovado por Deus é ser aprovado na doutrina. Mas há aqui também um chamado para uma aprovação na prática. Diga comigo, aprovação prática.
E Paulo, na verdade, ele usa algumas figuras aqui na sua carta, alguns exemplos, para falar de como deveria ser o procedimento de Timóteo, a prática de Timóteo, o testemunho de Timóteo, o dia a dia de Timóteo, diante da comunidade, apesar da sua juventude. E essa prática é que garantiria a ele a credibilidade, o respeito diante das pessoas. E então Paulo usa aqui alguns exemplos. Paulo fala do soldado, Paulo fala do atleta, Paulo fala do agricultor. Então ele começa a trabalhar essas figuras. Um soldado é alguém que, para ser um guerreiro, tem que ter coragem, ousadia. Ele representa uma causa maior, um soldado que se entrega, um soldado que se envolve, um soldado que faz com excelência o seu trabalho. Ele sabe que está ali representando algo muito maior do que ele. Por isso, diante dessa grande missão, vale a pena até perder a própria vida, se for no cumprimento da missão. Isso é um verdadeiro soldado. Paulo está usando o exemplo do soldado aqui, para falar da obediência a um comando, para também falar de alguém que vive em função do próximo. Alguém que representa um grupo, representa uma cidade, representa uma comunidade, representa uma nação. Hernandes Dias Lopes, comentando acerca da fidelidade de Timóteo, num dos seus devocionais, ele diz isso, que a fidelidade de Timóteo era justamente esta, de ser fiel a Deus, preocupando-se com os interesses do próximo. O soldado se preocupa com os interesses do próximo, mas ele se preocupa com os interesses do seu superior. E então, Paulo ele usa esses exemplos para mostrar como deveria ser a conduta de Timóteo. Uma conduta também fiel, obediente, ousada, corajosa, de alguém que estava vivendo pelos interesses do próximo. Ele usa o exemplo do atleta, a disciplina do atleta, a renúncia do atleta, o esmero. Então, Timóteo deveria agregar essas atitudes, essas qualidades. O agricultor, a paciência do agricultor, a disposição para o trabalho, a atitude de saber lidar com o tempo, tem que esperar as coisas acontecerem, de lidar com inteligência, com sabedoria. Paulo então está agregando tudo isso, ele está dizendo: Timóteo, você também precisa ser aprovado na prática. Torna-te padrão dos fiéis no trato, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Paulo está falando de uma aprovação doutrinária e Paulo está falando de uma aprovação prática. Sabe o que significa a palavra fiel nesse texto? Alguém merecedor da nossa dependência. Não é só merecedor da amizade. Não é só merecedor da admiração. Não é só merecedor de um respeito, de um aplauso. É você dizer assim: eu confio tanto no fulano, que eu posso viver na dependência desse cara. Isso é forte ou não? Essa é a ideia do termo fiel nessa carta. É você confiar tanto ao ponto de entregar sua vida a alguém, por amor a alguém. E Timóteo, apesar da sua juventude, ele está recebendo um ensinamento tão profundo que vem do seu pai na fé. Quando nós olhamos para a nossa vida, vamos pensando no nível do nosso conhecimento bíblico, vamos pensando na nossa prática de fé, no nível de impacto que o nosso testemunho promove na vida das pessoas. Quando nós olhamos para a nossa vida, talvez a gente encontre muitas brechas.
Talvez a gente olhe para esse texto e a gente pense assim, olha, isso para mim é muito mais um alvo do que uma realidade hoje. Mas ainda que seja assim, vamos nos submeter ao agir do Espírito Santo, porque só Deus pode nos levar a um nível de vida assim. De alguém olhar para você e dizer, olha, eu seria capaz de depender da saúde desse homem, da força desse homem, do dinheiro desse homem, da integridade desse homem. Eu não teria problema algum, porque aí está um homem fiel. Interessante, as moças que estão procurando um homem para casar, esse é o padrão. E eu não estou dizendo com isso que você vai ter que viver na dependência desse homem. Não é por aí. Mas a ideia é, eu estou me unindo a alguém em quem eu confio plenamente. Porque eu sei que se um dia eu não tiver condições de fazer nada, ele vai fazer tudo. Essa tem que ser a pessoa, critério para você se unir. Se você duvidar que no seu nada essa pessoa não poderá te dar tudo, então nem fique com ela. Irmãos, todos nós vivemos experiências assim. Quando nós temos tudo para oferecer e quando nós não temos nada para oferecer. Quando nós não temos nada para oferecer, é que a gente consegue perceber o valor das pessoas que estão do nosso lado. Quando o nosso nada é matéria-prima para o tudo delas, louvado seja Deus, essas pessoas merecem caminhar conosco. Mas se o nosso nada é motivo para afastamento, então tem alguma coisa errada. Porque é no teu nada que você merece o meu tudo. Se você tem o nada e eu também te apresento o nada, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Paulo está trabalhando uma dimensão de amor, de tolerância, de compaixão, irmãos, de perdão, que é alguma coisa que nós ainda precisamos experimentar na nossa vida, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, nas nossas relações profissionais, eclesiásticas, ministeriais. Fidelidade. Uma aprovação teórica. Uma aprovação prática. Quero convidar a equipe para se posicionar aqui. Nós daqui a pouco vamos partir para o encerramento dessa palavra. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando de uma aprovação que não se esgota na atual geração. Olha aqui. Deus, Ele usa sempre a geração depois de nós. E é por isso que hoje a gente pode dizer pouca coisa de nós. Quem vai poder dizer se nós fomos bons ou não são os nossos filhos. Hoje não dá para eu dizer e falar assim, não, vamos ver o que vai ser do Nicolas amanhã. Vamos ver o que vai ser da Melina amanhã. Vamos ver o que vai ser do seu filho, da sua filhinha, do seu filho adolescente. Eles vão dizer, eles vão testemunhar acerca da competência da sua fé e da minha fé. Somos nós. Há uma palavra aqui nesse texto, paratek. Uma palavra simples, grega, que significa justamente isso. Fidelidade ao receber, fidelidade ao transmitir. William Barclay diz o seguinte: todo cristão deveria se ver como um mediador entre gerações. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você é um mediador de gerações. Você deve dizer assim, diz assim para essa pessoa, a sua fé, diz para ela, a sua fé, o seu estilo de vida, tem que trazer seus filhos e netos para Cristo. A aprovação, ela não se esgota na minha geração. Aqui, o Senhor está dizendo para Timóteo através de Paulo: ei,
O que você recebeu, transmite a homens fiéis, que por sua vez também vão transmitir, que também vão repassar essa verdade, de uma forma tão intensa, tão inspiradora, tão vívida, tão cristalina, tão verdadeira, que mesmo a pessoa mais incrédula, terá que reconhecer, esse é um homem de Deus. Eu não sigo porque eu sou rebelde, porque eu não quero, mas não me faltou exemplo. Pode acontecer. Não é a regra, mas pode acontecer. Irmãos, as cadeias por aí estão cheias de evangélicos nominais, até filhos de pastores. É pastor suicidando, é filho de pastor suicidando. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós temos muita religião, pouca graça. Muitas vezes nós somos bons em transmitir o nosso jeito, nossa liturgia, os nossos ritos. E aliás, eu acho que nós estamos ficando cada vez mais pobres de símbolos. E aqui eu faço uma autocrítica. Às vezes a gente reclama, talvez a igreja católica seja alvo até de críticas. Poxa, você vai lá, você vê uma cruz, é uma Bíblia, é uma suntuosidade, é um ritual, mas eles são bons de símbolo. Eu posso concordar ou eu posso não concordar, mas é pai, é filho, é neto, vai fazer uma oração, vai fazer uma reza, vai saber em que momento da missa entra, em que momento ele não entra. Isso pode ser algo frio, pode ser algo vazio, pode ser algo superficial. Eu não estou dizendo que esse é o padrão para nós. O que eu quero dizer, nós queremos comunicar fé. Quais símbolos as pessoas estão vendo no nosso espaço litúrgico, por exemplo? O que nós estamos comunicando na nossa música, na nossa pregação? Eu me lembro uma vez que um grupo daqui foi passar umas férias em Santa Catarina e eles voltaram impactados, porque foram participar de um culto lá numa igreja bem conhecida em Camboriú. E lá estava um pregador e ele usou o exemplo da Coca-Cola. Quem já ouviu essa história aqui? Só o pastor Ricardo? Alguns ouviram. Estava o Luiz José, o Cacá, mais alguns irmãos. E essa história impactou esses irmãos, porque o preletor, ele disse, por que a Coca-Cola, a bebida, o refrigerante mais vendido, por que eles continuam fazendo propaganda? Justamente porque eles querem pegar quem? As novas gerações. A criança hoje nasce, se bobear, antes dela falar mamãe, ela fala coca. Fala coca. Irmãos, eu estou dando alguns exemplos aqui simples até. E que esses exemplos nos incomodem mesmo, para que a nossa liturgia, o nosso culto, a nossa vida, o nosso compromisso com a educação cristã da igreja, do povo de Deus, seja algo realmente inegociável e cada vez mais intenso e mais excelente. Porque nós temos um chamado, Deus quer que não apenas nós sejamos aprovados, mas essa aprovação ela passa pela forma como os nossos filhos estão recebendo. Às vezes eu vejo pais que nunca esboçaram crises diante dos filhos. São super crentes, super espirituais. As crianças não vão saber lidar com crises. Eu não estou dizendo que você tem que chutar o balde, sair xingando, falando mal. Eu, por exemplo, nunca ouvi o meu pai, avô, que já está na glória, nunca ouvi ele falando mal de igreja, de quem quer que seja. E olha que às vezes é meio difícil. Nós somos complicados, é difícil você lidar com gente. Mas ele viveu outras crises que eu presenciei. Tudo isso é pedagógico no contexto da família. Ivan Capelato disse que a família que não tem barulho não é saudável, não. Que Deus que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Nós cantamos aqui, não importa o que a gente faça, se nós estamos de pé, Ele nos ama, se a gente está caído, Ele nos ama, não é isso que a gente canta? O que Paulo está dizendo aqui? Olha aí no capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si, oh glória, olha aí, que coisa tremenda.
Então esse Deus, Deus da graça, Deus que transforma momentos de crise em intensas oportunidades de vitória. Esse Deus que chama, que capacita. É esse Deus, irmãos, que nos torna aprovados para Ele mesmo. Se a existência não é nossa, Deus nos criou para a sua glória. Você acha mesmo que sozinho você vai ter alguma condição de agradar a Deus? Irmão, se nós temos algo bom para oferecer para Deus, é Ele que coloca em nós, pela ação do seu Espírito, mediante esse reconhecimento da nossa incapacidade de agradá-lo. O que move um soldado é saber da recompensa. Ele tem algo que o motiva, uma pessoa, um grupo, um propósito, uma meta, uma causa na sua vida. Se Cristo não for a nossa motivação e a nossa meta para sermos aprovados, nós não teremos ânimo para fazer qualquer movimento, no sentido de buscarmos uma vida de mais santidade, de testemunho mais impactante. Esses dias eu estava lendo aquele texto que fala sobre a ovelha perdida. E uma das explicações me chamou bastante atenção. Os pastos, eles não eram cercados. A maioria deles não tinha cerca. Os pastores, eles andavam nas vigílias da noite, cuidando de suas ovelhas, etc. Mas o que fazia com que a ovelha permanecesse ali, não era um limite geográfico, era uma relação de dependência com o seu pastor. Não tem parede de igreja que segure alguém dentro desse lugar aqui, irmãos, se no coração dessa pessoa não estiver queimando um amor por Cristo. É por amor a Ele que nós fazemos. E se não for por amor, nós vamos fazer por pouco tempo. Não é para agradar pastor, não é para agradar o líder, não é para buscar um favor pessoal. Ou a gente faz porque entendemos que já somos favorecidos, recebemos tão grande graça, ou nós não vamos fazer do jeito que tem que ser feito. A nossa adoração, santidade não pode ser moeda de troca, tem que ser uma resposta a algo que nós entendemos que já temos. Talvez ao ouvirmos essa palavra a gente pense, poxa, como é difícil agradar a Deus. Como eu tenho buscado, mas parece que eu esbarro. Importante ouvirmos uma palavra como essa no começo do ano, porque todos nós temos sonhos para esse ano, amém? Temos propósito, nós queremos fazer mais para Deus, queremos ser mais intensos. Essa é uma oportunidade para dizermos, Deus, nós reconhecemos que nós não conseguimos sozinhos, Pai. Ensina-nos. Gera em nós essa fidelidade, essa ousadia, essa coragem. Gera em nós, Pai, essa fome pela Tua palavra, essa clareza dos Teus ensinamentos. Gera em nós, Senhor Jesus, essa capacidade de inspirarmos as novas gerações, para que também a nossa fé seja aprovada na fidelidade dos nossos filhos e dos nossos netos. Fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga, Espírito Santo, leva-me a esse padrão. Espírito Santo, a Tua palavra me falou de um padrão, e eu quero esse padrão. Mas eu sei que é só o Senhor que pode me levar. Espírito Santo, só o Senhor pode me tornar essa pessoa. Oh, Espírito Santo, desconstrói tudo aquilo que não glorifica o nome de Cristo em minha vida. Senhor, eu me vejo tão distante desses padrões todos, mas eu peço, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, que no nosso relacionamento, no secreto, eu posso ouvir também do Senhor, servo bom e fiel.
Senhor Deus, nessa noite, nós reconhecemos a nossa inabilidade, a nossa incompetência. Nós reconhecemos o quão distantes estamos de certas exigências e de certos padrões, e nós te pedimos perdão por isso. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor mesmo é quem nos leva, é quem nos capacita, é quem nos torna aprovados para a Tua glória. Porque primeiro o Senhor foi aprovado, a obra do Senhor foi aprovada pelo Pai, e ao Pai agradou moê-lo. E porque o Senhor foi aprovado, o Senhor assumiu o nosso lugar. É por isso, Jesus, que nós temos hoje também esse privilégio de vivermos uma vida de santidade. É pela Tua obra, é pela ação do Teu Espírito. E que seja, Senhor, uma resposta de amor, uma resposta da nossa consciência de que fomos alcançados por tão grande salvação. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos ser aprovados, oferecendo tudo quando temos o nada, recebendo em fidelidade, repassando em fidelidade, sendo criteriosos, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê um testemunho solene diante da igreja, diante da comunidade, e nós te pedimos perdão, Senhor, quando não fizemos isso. Tem misericórdia da nossa vida, quando, Senhor, a nossa vida, de alguma forma, suscitou dúvida no coração de alguém, ou fez com que alguém voltasse as costas para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. Nessa noite nós nos apresentamos como obreiros que somos, necessitando, Pai, da Tua aprovação. Queremos ser aprovados em áreas que ainda não fomos pelo Senhor. O Senhor sabe em quais áreas da nossa vida, Pai. O Senhor precisa chegar mais, trabalhar mais, e nós dizemos: Deus, trabalha conforme a Tua vontade e querer. Perdoa a nossa teimosia, a dureza do nosso coração, de muitas vezes lutar, Senhor, contra a Tua vontade e contra o Teu querer. Pai, que o Senhor continue usando essa igreja, esses irmãos, essa liderança, que tem feito a diferença no Teu reino, nessa cidade, nessa localidade. Obrigado, meu Deus, pelo ministério desses homens que estão aqui, conduzindo esse rebanho. O Senhor os tem dado graça, sabedoria, força. O Senhor tem guardado o nome deles por amor que o Senhor tem ao Seu próprio nome. Obrigado pela família que o Senhor deu para eles, pela condição, porque o Senhor os tem em Teu esconderijo secreto. Louvado seja o Teu nome, que isso continue acontecendo para a glória do Senhor. E que isso aconteça com cada um de nós, Pai. Pai, nós queremos ver os nossos filhos Te adorando. Filhos vocacionados, chamados, os nossos netos celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, livra-nos de uma espiritualidade tacanha, uma espiritualidade fria. Nós queremos viver, Pai, a encarnação do Teu amor, para que os nossos filhos, netos e bisnetos possam desejar ardentemente servir a esse Deus que nós servimos. Que essa igreja, meu Deus, continue sendo competente na educação de crianças, continue investindo na formação de crianças, Pai. Que essa igreja, meu Deus, levante um exército de adoradores entre as crianças, de intercessores entre as crianças, Pai. Que essas crianças tenham experiências maravilhosas contigo, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, amadureçam na palavra. Obrigado, meu Deus, porque vemos gerações que têm servido essa igreja e que estão firmes aqui. Que o Senhor continue sustentando para a Tua glória e louvor. É o que Te pedimos, ó Deus, agradecidos. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém.